Aleluia. Glória a Deus. Abra aí comigo, por gentileza, no livro de Juízes, no capítulo de número 6. Diz assim, a partir do verso de número 1, se você já encontrou Juízes, capítulo de número 6, a partir do verso de número 1. Diz assim: de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Amém? Somente até aí, mas se você puder ficar com sua Bíblia aberta, porque nós vamos passar por todo esse capítulo de número 6. Eu quero abordar algumas coisas nesse capítulo com você hoje. E queridos, essa história que você já conhece de Gideão, um juiz de Israel. Gideão, que significa aquele que corta como uma espada, ou aquele que corta com um montante. E esse capítulo, como eu disse, ele começa com uma expressão muito comum no livro de Juízes. Se você já leu o livro de Juízes, você vai ver que esse capítulo inicia com uma expressão muito conhecida, que é: os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Ao longo do livro de Juízes, você vai ver essa expressão muitas vezes. Esse ciclo é uma marca do povo de Israel. Constantemente você vai ver que eles faziam o que o Senhor reprovava, e por isso Deus permitia que os inimigos invadissem, atacassem, destruíssem as plantações deles. Na verdade, a Bíblia vai falar lá no livro de Josué que quando eles estavam entrando na terra e eles começam a derrotar os inimigos, Deus começa a entregar as nações de Canaã nas mãos deles. Chega um momento onde, ao invés de derrotar os inimigos, eles começam a fazer acordos. Eles começam a fazer alianças com o povo da terra. Eles começam, como está escrito, entregar suas filhas em casamento e receber as filhas destes povos em casamento, coisa que Deus falou assim: não casem seus filhos com as filhas deles, porque as filhas deles vão servir de laço para vocês. Então nós vemos que agora Israel está mais uma vez vivendo um ciclo de destruição e de morte. A nação de Israel estava passando por mais um momento de crise, como nós lemos o texto. Por causa de Midian, Israel vai ter empobrecido muito. Só que nesse texto também, nesse livro de Juízes, existe um outro padrão, que da mesma maneira que nós vemos o povo fazendo o que o Senhor reprova, quando eles clamavam ao Senhor, Deus levantava alguém, Deus levantava um juiz, Deus levantava um homem, uma mulher. Para quê? Para ser uma resposta para aquele tempo, para aquela geração, para aquele povo. E aí, eu quero profetizar que você está sendo levantado nesse tempo para ser uma resposta de Deus para a sua família. Deus está levantando você para ser uma resposta lá onde você trabalha. Deus está colocando você para ser alguém que vai trazer solução, para sonhar os sonhos dele para essa geração, para esse tempo. Esse foi Gideão, um homem levantado para ser uma resposta em um tempo de crise. Os midianitas, como eu li, dominaram Israel, e por isso os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Gente, eu li esse texto me chamou muita atenção. E eu fiquei me perguntando por que eles não fizeram para si muros. Porque, entenda, há um ciclo da plantação. A Bíblia está falando que no texto eles vinham em momentos muito específicos. Na época da plantação, os inimigos apareciam e devastavam. Quantos entendem isso aqui? Você semeia, você rega, você espera crescer.
Então a gente entende que havia um tempo muito específico onde os inimigos apareciam para atacar. Então por que a nação de Israel começou a construir esconderijos, começaram a fazer esconderijos? Começaram a fazer esconderijos nas montanhas, nas fortalezas. E eu me perguntei por que eles não fizeram então muros? Por que então eles não fortificaram as suas defesas? Por que eles não fizeram armas? Por que eles não se posicionaram para defender suas mulheres, seus filhos, para defender as suas plantações? Por que aquela nação então estava se curvando? E sabe qual é a resposta que Deus me deu? Que uma nação sem Deus é uma nação prostrada e fraca. Onde há idolatria, a nação é fraca. Onde há pecado sistêmico, cultural, a nação é fraca. E aqui nós vemos que a nação estava enfraquecida, não havia líderes, não havia ninguém que falasse assim: vamos nos defender, vamos defender nossa cidade, vamos defender os nossos filhos, nosso gado, não vamos mais permitir isso. Eles ficaram durante 7 anos, fala comigo assim, 7 anos. Irmãos, 7 anos sendo invadido. 7 anos vivendo a mesma coisa, entrava ano, entrava colheita, saía colheita, e acontecia sempre a mesma coisa. Eles iam lá, preparavam a terra, plantavam, quando pensava que a coisa ia ser diferente, aparecia o inimigo e destruía tudo. Fala assim, misericórdia. E muitas vezes nós estamos nessa posição, e aqui nós vemos um povo apenas reacionário. Um povo que não tinha atitude, um povo que não tinha disposição em se colocar para defender o seu povo. Jesus, em seu ministério, ele não se limitou a reagir a Satanás. Na verdade, entenda, o reino de Deus não está limitado a reagir às ações de Satanás e do diabo. A Bíblia fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Por quê? Porque é nós que devemos estar em avanço, atacando, nos colocando em posição de ataque, não nos defendendo do que o diabo está fazendo. Quantos estão entendendo isso aqui? E por vezes nós pensamos que ser cristão é ficar no modo defensivo. Isso não é cristão. Nós estamos invadindo os lugares escuros, nós estamos profetizando vida, nós estamos nos posicionando para ser luz que brilha e que a nossa luz vai invadir lá o Palácio do Planalto. Nós veremos, irmãos. Um autor de um livro chamado John Elway, ele escreve que na resolução dos problemas, deixamos o inimigo definir os passos a serem dados, criar o campo de batalha, então assim nós aparecemos. Isso nos mantém em um modo de contra-ataque, deixando-nos sem nenhum outro movimento. Se tudo no campo de batalha for de escolha do inimigo, será difícil nos encorajarmos a ganhar. Na sua casa eu faço essa pergunta: você está permitindo que o diabo lá determine quais são os padrões? Na sua empresa, na sua vida pessoal, financeira, quem está estabelecendo os padrões? Muitas vezes nós estamos apenas reagindo àquilo que o diabo está fazendo. Nós estamos apenas nos defendendo. Eu vim dizer para você que Deus está te colocando hoje no modo ataque. Você vai sair da defesa, você não vai ficar apenas sobrevivendo, se defendendo. Deus está te equipando para você ir lá, saquear o inferno, para você falar assim: não vai ficar preso, não vai ficar preso em vício, não vai ficar preso em prostituição. O meu casamento não está fadado a acabar porque o casamento de fulano acabou, porque não aconteceu com os meus pais, então vai acontecer comigo. O ciclo vai ser quebrado nessa noite em nome de Jesus. Entenda, a Bíblia diz, como no texto que nós lemos, que Israel empobreceu tanto que eles foram clamar ao Senhor por socorro. E esse texto também é outro que me chama a atenção, porque havia uma promessa para Israel. Fala assim comigo: havia uma promessa. Sabe qual era a promessa que havia? Que no meio deles não haveria pobre. Não haveria pobre no meio deles. Deus falou, olha só, lá em Deuteronômio, no capítulo 15, diz assim: não deve haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, seu Deus, lhe está dando como herança, Ele os abençoará ricamente. Havia uma promessa de bênção, havia uma promessa de prosperidade, de favor sobre a vida daquele povo, mas por causa de Midian, eles estavam empobrecendo, que eles foram clamar ao Senhor. Mas por que isso chegou àquele ponto? Porque a pobreza não é outra coisa senão ser improdutivo. E o que nós entendemos? Que uma nação dominada pelo inimigo é uma nação que não produz, é uma nação que não tem avanço. Era isso que eles estavam vivendo. Eu vou repetir:
por que aquele povo não começaram a fabricar armas para eles? Por que eles não foram se equipando? Por que eles não começaram a pensar em estratégia para se defender? Porque quando nós estamos, querido, entenda, fracos, quando nós permitimos que o diabo e que o inimigo dite os termos da batalha, é isso que acontece. Mas nessa noite você vai rasgar qualquer termo que o diabo estabeleceu para a tua vida. Falar assim, o diabo não tem termos na minha vida. Não é o diabo que vai estabelecer os termos da minha vida. Não é o diabo que vai dizer onde eu vou chegar, o que eu vou ser. Não importa, querido, o que você tem no seu passado. Não importa quais foram as cicatrizes, as feridas, os erros, o que for. Quando você decide andar em novidade de vida, qualquer que seja o escrito de dívida que era contra você, foi rasgado lá na cruz do Calvário. Eu quero que você profetiza para o seu irmão, fala assim, você vai ver um tempo maior de frutificação na tua vida. Querido, se 2020 você teve coisas na sua vida que não aconteceram, que ficou retida, eu quero dizer que em nome de Jesus você vai viver o favor de Deus. Agora no verso 7, que nós não lemos, nós vemos o povo então clamando ao Senhor. Eles vão clamar ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor, por causa de Midian, Deus lhes enviou um profeta. Clamou é algo muito poderoso, por isso está escrito, clama a mim e eu responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que vocês não conhecem. O clamor é algo muito poderoso. Clamor destrava, fala comigo, clamor destrava. O seu clamor tem um poder de destravar as coisas na sua vida. O problema é que muitas vezes nós não clamamos. Nós oramos por um período, nós buscamos a Deus por um tempo assim, curto. E achamos que se não aconteceu, então nós desistimos. O pastor costuma dizer uma coisa, quanto tempo eu devo orar por algo? Até que aquilo aconteça. Até que você receba. O clamor é uma chave. Quando eles clamam, Deus envia um profeta. Olha que poderoso. Quando eles clamaram, Deus enviou um profeta. Em Oséias está escrito assim, Deus enviou um profeta para tirar Israel do Egito. E por meio de um profeta, cuidou deles. Deus sempre está usando profetas. E eu quero dizer que você é um profeta para esse tempo. Você é um profeta na sua casa. Você sabe o que é um profeta? É alguém que dá voz aos pensamentos de Deus. Um profeta é isso. É alguém que declara os pensamentos de Deus sobre a terra. É alguém que dá voz àquilo que Deus quer falar. Ei, querido, eu tenho certeza, eu falo isso aqui com convicção, que Deus deseja para a sua família salvação. Então se você quer ser um profeta na sua casa, ao invés de você ficar declarando que não tem jeito, que não há nada que possa ser feito, comece a ser um profeta. Abra sua boca e fala assim, Deus vai fazer, Deus vai agir, Deus vai se manifestar. Está doente, Deus vai curar. Casamento está difícil, está duro, mas Deus vai restaurar. A vida financeira está difícil, Deus vai fazer um milagre. Seja um profeta, seja alguém que dê voz aos pensamentos de Deus. A Bíblia fala que na nossa língua há poder de vida e morte. Quem fizer bom uso dela, comerá do seu fruto. As nossas palavras são muito poderosas. Então Deus envia um profeta, e o profeta vai dar uma direção. Na verdade o profeta ele faz algo interessante, ele traz a memória. Ele vai falar assim, olha, quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele lhes enviou um profeta que disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Aí Deus traz na memória, eu tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os, dei a terra a vocês e disse a vocês, eu sou o Senhor seu Deus. Não adorem os deuses deles, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Aí então aparece aqui um personagem, agora nós chegamos em Gideão. E o anjo do Senhor aparece, a maioria aqui já deve saber, nós já citamos isso várias vezes, que esse anjo do Senhor aqui citado, ele é uma tipificação de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Então ele aparece. O anjo do Senhor vai encontrar Gideão fazendo o quê? Malhando o trigo em um tanque de prensar uvas. Gideão, ele estava lá fazendo algo improvável. Gideão, ele não estava lá pensando sentado e dizendo assim, cadê o meu auxílio emergencial? Eu tenho direito. Destruíram o meu trabalho. Então eu quero auxílio. Já cortaram de novo, eu quero auxílio. Não, ele estava lá malhando trigo num tanque de prensar uvas.
Aquele homem, ele pensou numa estratégia. Ele não ficou curvado. Gideão, ele não se abateu diante da crise, mas ele agiu como deveria para manter o que ele precisava. Querido, entenda, nesses momentos de crise, é que é necessário que você se reinvente. Uma frase de Albert Einstein vai dizer assim, que é na crise que nasce as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. Fala assim, grandes estratégias. Coloca a mão na sua mente aí, faça essa oração, que eu faço tanto, Senhor, me dá as estratégias. Pede isso, irmão, sabe por quê? Você pode pensar que é bobagem isso, mas enquanto você está aí pensando que isso é bobagem, Deus está dando para alguém uma estratégia. Alguém está pensando em alguma coisa que ninguém pensou ainda, ou que pensou e não fez. Ideias são assim. Então, nós vemos Gideão lá trabalhando, fazendo o que ninguém estava fazendo. O anjo do Senhor aparece, esse texto é fantástico, ele fala assim, olha, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Lá no capítulo 6, no verso 12, se você tiver com sua Bíblia, leia. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Deus aparece para Gideão e mostra para ele como ele vê Gideão além do contexto. Queridos, olhe para cá por gentileza. O que tinha de guerreiro ali? O que tinha de poderoso em um homem num tanque prensando uva? Gideão não se sentia assim, nem guerreiro, tampouco poderoso. Gideão estava ali num momento muito ruim, muito negativo. Quantos já passaram por momentos ruins, momentos negativos? Entenda que Deus olha para você, e Ele olha para você e Ele vê você além dos seus momentos. Deus olha para você e vê além da sua circunstância. Deus não olha para você, Ronaldo, e vê apenas você no momento. Deus não olha para você quando você está caído e fala assim, olha aí, caído de novo. Não, Deus olha para você e Ele enxerga o propósito. Deus olha para você e enxerga, ei, eu criei esse daí para o meu louvor, para louvor do meu nome. Eu criei para louvor da minha glória. Então quando você está caído, abatido, acredite, Deus não olha para ninguém e vê apenas um homem caído. Deus não olha para ninguém e vê apenas alguém que errou. Deus olha para nós e Ele vê em nós o propósito que Ele nos criou para ser. Deus não vê apenas o nosso momento atual. Como você se sente diante da crise? Ou de uma crise? Por vezes nós enfrentamos coisas que nós não nos sentimos muito capazes. É muito difícil. Eu não quero aqui diminuir uma crise, tampouco romantizar as lutas. Por vezes nós enfrentamos coisas que nós falamos assim, essa é dura, essa é difícil. Uma perda de um familiar, uma dificuldade no relacionamento, seja o que for. Todos nós enfrentamos coisas que são para nós grandes demais. Mas como eu disse, como você está agora, eu não sei como você entrou aqui hoje, mas como você está agora não define o seu chamado. Você pode estar lá embaixo, mas isso não define o seu chamado, o seu propósito. Quantos estão entendendo isso aqui? Porque Deus, entenda, Deus não se relaciona conosco com base somente no nosso passado. Tampouco Deus olha apenas para o nosso estado atual. Mas Ele olha e fala assim, eu dei um propósito para ele. Eu acho fantástico quando Deus aparece para Abraão e reafirma a promessa, o compromisso que ele tinha com Abraão. Então quando ele estava indo embora, o anjo fala assim, eu estou para destruir Sodoma e Gomorra, e o que eu estou para fazer eu não posso omitir de Abraão. Aí eu acho fantástico, porque na continuidade do texto ele fala assim, eu não posso omitir de Abraão o que eu estou para fazer, porque ele será. Fala assim comigo, ele será. Deus não falou porque Ele é. Deus já estava olhando e fala assim, Ele vai ser uma nação poderosa. Então o que eu tenho para fazer eu não posso esconder dele. Porque Deus não olhou para Abraão e viu apenas aquele homem em pé do lado dele que ainda não tinha filhos. Deus olhou e já viu a nação que aquele homem seria. Deus olhou e viu a promessa que ia se cumprir na vida dele. Quantos estão entendendo isso aqui? Deus olha para você e Ele vê a promessa que Ele te deu. Ele vê o propósito que Ele te deu. Então, querido, Deus não olha e vê apenas o seu erro, as suas mazelas, as suas feridas. Deus olha para você e vê assim, eu criei você para algo, eu te dei um propósito. E no verso 13, então, nós vemos Gideão questionando o Senhor. Se você tiver com sua Bíblia, acompanhe a leitura. No verso de número 13, ele fala assim, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito?
Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. E eu faço essa pergunta: você já questionou Deus das coisas que acontecem ou que não acontecem na sua vida? Quantos aqui já questionaram Deus? Eu nunca vou questionar Deus, pastor. Não, irmão, por favor, né? Deixa de... Você questiona Deus? Já questionou Deus o porquê das situações, dos desafios que você viveu? Obviamente que sim. Todos nós, quando passamos por alguma coisa, nós questionamos Deus, por quê? Por que essa pandemia? Irmãos, eu não quero destruir aqui, nem não entrar também em polêmica com a opinião de ninguém, mas eu não acredito que, por exemplo, essa pandemia veio porque uma escola de samba quis fazer Jesus, pintar Jesus de jeito A ou B. Eu não acredito. Mas nós questionamos Deus, olhamos para essa pandemia, por que Deus permitiu? Olhamos para outras situações, terremoto, fome na África, e essas coisas, as pessoas olham para essas coisas e querem questionar por que Deus permitiu. Entenda que Deus vai permitir que algumas coisas aconteçam, mas a nossa fé, a nossa confiança em Deus é justamente continuar trilhando o caminho que Ele nos deu, mesmo sem compreender. Isso é fé. Fé é você continuar trilhando o caminho, confiança é isso, é continuar trilhando o caminho, mesmo sem entender para onde isso vai me levar. Abraão fez isso. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Aquele homem saiu do meio da sua parentela sem rumo, sem um destino final. Mas ele foi confiando que tinha um Deus com ele. Ei, você pode estar aqui, eu quero que você entenda. Você pode ter questionamentos, pode, mas eu quero dizer que existe um Deus que está cuidando de você no caminho. Você pode não ver onde é o destino, você não pode ver como vai ser lá no final, mas eu profetizo, Deus está com você. E nesse processo, você vai ver que você tem um Pai que te ama e que está trabalhando em seu favor. Tem um trecho de uma música até que do Davi Sassi que vai dizer: o Deus que surpreende, né? Que nos ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. Isso não é fácil. Por vezes é onde nossa fé é testada. É olhar para uma circunstância e confiar, mesmo sem entender o porquê daquilo está acontecendo. Eu escolho confiar nele. O Senhor então se volta para ele, no verso de número 14. E disse assim: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Entenda que Deus trabalha na sua força. Deus trabalha com a força que você tem. E querido, sabe por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que são místicas. Então elas ficam esperando, elas acham que Deus só vai usar ela, mas tem que ter um sinal místico. Tem que ter um sonho, tem que ter uma visão, tem que ter... Irmão, também é assim. Com Paulo foi assim, o chamado de Paulo foi como? Ele estava na estrada, de repente brilhou uma luz, ficou cego. Com Paulo foi assim. Mas existem outros, por exemplo, como um rapaz que só tinha 5 pães e 2 peixes. Com Pedro, o Pedro só cedeu o seu barco. Jesus falou assim: me presta o seu barco, eu quero usar o barco aqui para ministrar. Está aqui, Jesus, o barco. O menino que tinha 5 pães e 2 peixes, ele foi usado por Deus de uma maneira tão simples. Naquilo que as pessoas olham e pensam assim: nossa, como foi isso? Só tem um menino aí com 5 pães, é o que ele tem nas mãos dele. É com o que ele tem lá que eu vou fazer o milagre. Quantos estão entendendo isso aqui? Deus vai fazer o milagre com aquilo que já está nas suas mãos. Deus vai te usar com a força que você tem. Você talvez esteja esperando: pastor, eu sou muito pequeno. Pastor, eu sou muito incapaz. Eu não sei se eu dou conta, eu não sei. Ei, é na força que você tem, é assim que Deus quer te usar. Então sabe o que você tem que fazer? Coloca o pé, dá o primeiro passo. Não, pastor, estou esperando um sinal. Quantos não estão esperando um sinal? Agora eu preciso traçar um paralelo que é interessante. No verso que nós lemos, no verso de número 12, o anjo do Senhor aparece a Gideão e fala assim: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Agora, olha lá no verso de número 15, a resposta de Gideão. Quando Deus fala para ele que ele vai libertar, ele fala: Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés. Eu sou o menor da minha família. Gideão, ele se via como um homem pequeno.
E esse é um padrão que nós vamos ver na Bíblia de pensamentos. Vários homens você vai ver assim, Saul, ele quando foi escolhido, ele fez o mesmo questionamento: quem sou eu? Quem é a minha casa? Quando Deus fala para Davi assim: eu vou estabelecer a sua dinastia para sempre, eu vou estabelecer a sua casa, sempre haverá um descendente seu no trono. Davi fala assim: quem sou eu? Quem é a minha casa? Entenda, você pode se ver como menor, você pode se ver como um pequeno, como alguém incapaz, mas é assim que Deus quer usar. Deus não está procurando, sabe, pessoas que se destacam, só pessoas que se destacam. Ele usa também. A gente tem que parar, na verdade, colocar Deus dentro de uma caixinha. Ele é Deus, Ele usa quem quer, Ele usa o rico, Ele usa o pobre, Ele usa o negro, o branco, Ele usa quem Ele quer. Ele é Deus e a vontade dEle vai se cumprir. Ele é poderoso, Ele diz: eu farei a minha vontade, o meu propósito permanecerá de pé, farei tudo o que for da minha vontade. Deus usa quem quer. Ele não está limitado. Gideão, depois desse chamado, depois desse encontro, a Bíblia vai dizer que ele vai derrubar o poste ídolo que estava erguido lá na sua casa. Os homens da cidade aparecem para matá-lo. E quando eles aparecem para matá-lo, o pai de Gideão aparece assim, eles falam assim: dá o teu filho, porque nós queremos matá-lo, porque ele destruiu o altar de Baal. Aí o pai dele fala assim: vocês vieram aqui para defender Baal, se Baal é Deus, ele que se defenda. Então começaram a chamar Gideão de Jerubaal, porque ele falou assim: ele contentou com Baal. Então agora passaram a chamar ele de Jerubaal. Nome feio. Então, eu acho interessante que o primeiro lugar onde ele iniciou a reforma dele foi dentro da casa dele. Foi dentro da casa dele, porque se você quer iniciar o teu ministério, o teu chamado, inicia ele dentro da tua casa. O primeiro lugar que nós temos que aprender a colocar em ordem é a nossa casa. É o nosso lar. Ei, não adianta você querer avançar no seu ministério, mas deixando para trás um casamento destruído, filhos amargurados e coisas do gênero. Coloca a tua casa em ordem. Primeiro, estabelece a tua casa, porque são requisitos para o cumprimento do ministério. Quantos estão entendendo isso aqui? O primeiro lugar onde nós devemos colocar é a nossa casa em ordem. Por quê? Porque aquilo que nós queremos ver acontecendo nas cidades deve começar acontecendo dentro das nossas casas. Aquilo que nós queremos ver acontecendo lá nos lugares onde as decisões são tomadas, nós temos que primeiro começar a fazer acontecer dentro de nossas casas. Primeiro nós temos que dar esse passo. Nesse meio tempo, depois que ele derruba o altar de Baal, os midianitas vão se reunir, os amalequitas, um grande exército. Então a Bíblia vai falar que o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. Ei, fala aí para o seu irmão: o Espírito Santo vai se apoderar de você. Fala com fé, irmão, fala assim: o Espírito Santo vai se apoderar de você. Então ele reúne um grande exército. Ele convoca a sua tribo, ele convoca todos. Então, um grande exército se reúne e Deus olha e fala assim: tem gente demais. Manda aqueles que estão tremendo de medo embora. Então vai falar assim que 22.000 homens foram embora. Ficaram apenas 10. E Deus olha e fala assim: tem muito ainda. Então você conhece o texto. Ele manda que os homens vão beber água, e aqueles que abaixam para beber água como cachorro, que fosse dispensado, somente ficasse aqueles que levassem a água até a boca. Desses aí, somente 300 ficam. E sabe o que me chama a atenção depois desse momento? É que Gideão faz tudo isso, todas essas ordens de Deus dá, dispensa 22.000 vão embora, depois faça isso e dispensa quem fizer de tal jeito, mas tantos vão embora, ficam só 300. E me chama a atenção agora, que Gideão não questiona mais. O homem que estava lá perguntando: se tu está me chamando de valente, tu está me chamando de poderoso, mas cadê o Senhor? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Agora aquele homem, ele tomou uma decisão tão poderosa, ele falou assim: eu vou confiar.
Ele fala assim: o Senhor está mandando ir com 300, então eu vou com 300, porque eu sei que se o Senhor for comigo, eu vou vencer. Não importa a quantidade, importa que se o Senhor for comigo, eu vou vencer. Ei, não importa qual é o desafio que você tem para essa semana, para esse mês, para esse ano. Eu quero dizer, se o Senhor for com você, você vai vencer. Se Deus for com você, você vai conseguir. Se o Senhor for com você, você vai triunfar. Não importa a estratégia do inimigo, se Deus for comigo, eu sei que eu vou triunfar. Foi esse o pensamento dele. Ele não questionou mais. Ele escolheu confiar, ele escolheu obedecer. Querido, essa é uma decisão muito pessoal. Há coisas que Deus quer fazer em você e através de você. Existem coisas que Deus quer nos usar. Esse ciclo que eles viveram, 7 anos. Durante 7 anos eles estavam sendo roubados. Um ciclo. 7 anos sendo roubados. E muitas vezes nós nos colocamos em situações parecidas. Ficamos sendo roubados e ao invés de nós nos levantarmos e darmos um basta, nós nos habituamos a fazer esconderijos. Nós nos habituamos a nos colocar em lugares onde nós não vamos ser achados. Onde aquilo que está de ruim acontecendo não vai nos assustar mais, não vai nos tocar mais. Foi isso que o povo estava acostumado a fazer. Durante 7 anos, eles se acostumaram a ficar se escondendo. Mas um homem se levantou. E aquele momento que aconteceu, sabe o que vai acontecer? No capítulo de número 7, vai dizer assim: naquela noite, o Senhor disse a Gideão: levante-se, desça ao acampamento, pois vou entregá-los nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e seu servo Pura desceram até os pontos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhoto, assim como não se podia contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Olha o sonho que Deus deu para o diabo. Tive um sonho. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ele tombou e desmontou. Tem gente que pensa que, que Deus não dá sonho para o inimigo. O diabo vai ter pesadelo com você. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão. O homem entendeu, é de Gideão que eles estão falando aqui. Eles começaram a ficar com medo, contou o sonho. Aquele medo vai se espalhar pelo acampamento. Irmãos, olha isso, vamos continuar. Não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Deus mostrou para ele o seguinte: eu estou mostrando para o inimigo quem eu criei você para ser. Eu estou mostrando para o diabo qual foi o propósito que eu te dei. Ei, quantos estão aqui? Eu quero dizer que o Deus vai mostrar para o diabo, para os inimigos que estão se levantando contra a tua vida, contra a tua casa, quem ele te criou para ser. Irmãos, Deus vai dar um pesadelo para o diabo com você essa noite. Eu quero concluir. Naquele momento, eles descem, com 300 homens, ele dividiu os 300 em 3 companhias, começaram a tocar trombetas já, com as tochas. Irmão, pareceu o exército inimigo ficou todo atrapalhado. Fugiram, porque um homem se levantou. Entenda que você pode olhar e falar assim, achar que, pastor, lá na minha casa tem tanta gente, a família é grande, ninguém vai me escutar não. Irmãos, Deus quer levantar apenas um. Alguém que fala assim, está na hora do basta. Gideão falou assim, chega, está na hora do basta. Deus olhou para ele e falou assim, poderoso guerreiro, Deus está com você. Eu quero profetizar, irmão, Deus está com você. Há coisas, o mais importante não é como você está se vendo, mas é como Deus te vê. E Deus olha para você e fala assim, poderoso guerreiro, poderosa
guerreira. Porque Deus, querido, Ele sempre vai nos ver além das nossas limitações e dos nossos defeitos. Deus te vê além das suas limitações, Deus vê você além dos seus defeitos. Coloque de pé.